No começo, talvez, parecesse muito, mas na verdade não é. Então, hoje a galera, elas estão procurando pessoas realmente humanas, pessoas que se mostram ser quem é. Um produto que você gravou uma vez, cara, tá lá pra sempre. Obviamente, você vai fazendo melhorias, otimizações, mudanças e tudo mais, só que aquilo tem uma escala descomunal. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Life Club Podcast. Me chamo Matheus Caldeira, eu sou o fundador e host deste podcast. Antes de apresentar os meus dois convidados de hoje, eu quero dar um recadinho rápido dos nossos parceiros e patrocinadores. A iTech Brasil, que é a dona desse estúdio completíssimo de primeira linha, é a parceira oficial do Life Club Podcast. Ela faz todo o serviço de marketing, tudo que você precisar para uma agência completíssima, a iTech oferece para vocês, além do podcast que vai falar, gente, tá maravilhoso daqui, não tá? Tá muito bonito esse podcast. Então, a iTech Brasil eleita o melhor estúdio de podcast de Ribeirão Preto 2025. Legal demais, né? Também o Gaspar Barbearia, que é uma barbearia premium aqui de Ribeirão Preto. O Gaspar, ele tem serviços de barba, cabelo, platinar cabelo, ser homem que você precisa fazer qualquer coisa no seu cabelo e barba. O Gaspar te atende. Se quiser levar seu filho, ele também corta o cabelo lá. Tem espaço kids para ele aproveitar lá. Tem também um clube de assinatura, que é o Clube Gaspar. O Clube Gaspar, você paga um valor fixo no mês e pode ir quantas vezes você quiser. Não tem coisa melhor que isso, né, gente? E também a Latans Professional. A Latans Professional é uma empresa de cosméticos, então tudo que você precisar para a linha feminina e a linha masculina, vocês também conseguem. E também, por último, não menos importante, o Posto 011. Posto 011 é um complexo de quadras de areias aqui de Ribeirão Preto, que tem beach tênis, vôlei, futevôlei, você tem aula, você pode reservar horário, você pode fazer um day use, então você pode fazer o que você quiser, desde que você se divirta e faça atividade física. Então, para saber mais informações sobre todos esses parceiros e patrocinadores, só acessar o link da nossa bio, que tem tudo lá e todos os benefícios que vocês têm. O recado tá dado, agora vamos para o nosso episódio. Hoje eu tenho aqui na minha mesa do Life Club Podcast dois convidados incríveis. Vocês vão aprender muito de marketing digital hoje, gente. O primeiro convidado é o Pedro Otávio, ele tem 25 anos, sócio fundador do maior hub de aceleração de restaurantes do interior paulista, que é a Olid Hub. Mentor de profissionais do digital com foco em vendas e estratégia. Responsável por movimentos de mais de 8 milhões de reais no digital. Minha nossa. E ele iniciou a carreira, gente, uma curiosidade, como designer e com o notebook todo quebrado. É com muito honra que eu recebo você hoje aqui, Pedro. Muito obrigado pelo convite, bora trocar muita ideia boa e hoje vai ser dia de muito insight aí pra todo mundo. Pedro, obrigado. E também estou além do Pedro, com Franciele Ferreira, ela que tem 30 anos, é sócia fundadora da Olid Hub, atua há 5 anos no marketing digital, só que só agora ela começou a criar conteúdo, gente, meu Deus do céu. E ela é criadora e estrategista de conteúdo, e uma curiosidade dela é que ela é ex-DJ, já atuou com mais de 10 anos como DJ. A gente vai ter muito insight com ela aqui também. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Fran. Obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui. Então é isso, gente. Por que eu convidei vocês para esse podcast, primeiramente? Primeiro que vocês são meus mentorados, vocês ganham podcast comigo, né? Mas também porque eu senti muito que vocês têm uma coisa muito especial. Vocês trabalham com marketing digital e trabalham num nicho que é muito difícil de ser trabalhado, que é o nicho gastronômico. Porque às vezes nem sempre a gente gosta de uma comida e tem que ir lá fazer o conteúdo pro cliente, tem que falar que é bom. E eu vejo muita verdade em vocês. Quando vocês fazem os conteúdos, quando vocês estão trabalhando com os clientes de vocês. A gente sempre fala muito nos bastidores de muita coisa e de verdade vocês são fenomenais. E a gente sabe que o faturamento de vocês está aumentando cada vez mais, graças a Deus e graças ao bom trabalho de vocês. Então, por isso que eu achei que fazia muito sentido também trazer vocês para dar uma pincelada de como está esse digital. Como é que a gente pode fazer uma criação de conteúdo para restaurante, ou para uma escola, ou para um estabelecimento, porque hoje a gente vê muito CEO que não sabe criar conteúdo. Então, eles contratam pessoas como vocês para criar os conteúdos deles. Então, a gente sabe que vocês são muito criativos. A gente está nos bastidores e sabe muito disso. Por isso que o episódio de hoje a gente vai falar como que a gente vai escalar e faturar milhões com marketing digital. Para quem já movimentou mais de 8 milhões no digital, para vocês acho que isso aqui é fichinha. Mas para as pessoas talvez não. Então a gente vai entregar um conteúdo top aqui para a galera. Então eu queria começar primeiro com a Fran. Porque a Fran,
Você era DJ, Fran. Uhum. E o que rolou pra você virar no marketing digital? E já fala pra galera, você ficou 5 anos no marketing digital e só agora você tá aparecendo? O que é isso? Sim, eu tocava, né? Vou começar do início da história. Eu era DJ de música eletrônica, então eu tocava muito em festa e tudo mais. Só que chegou um momento que eu cansei, assim, dessa vida. Isso foi em fevereiro de 2020, ano de pandemia. Então, eu tinha uma amiga que ela acabou entrando nessa parte de marketing e eu já tinha esse sonho, assim, de ser designer. Não era bem um sonho, era um desejo de ser designer. Eu sempre gostei, eu sempre me virei, sabe? Então, eu decidi fazer um curso de designer em fevereiro de 2020. 2 semanas depois, estourou a pandemia. Eu era DJ, então as festas foram as maiores afetadas nesse momento. E aí, assim, parece que foi o momento certo, porque depois disso eu entrei de cabeça, comecei a trabalhar ali, mesmo não tendo muita experiência, já comecei a fazer meus primeiros trabalhos como designer, né, ali no digital. E foi a época que estourou o digital também, de uma certa forma, né? Já vinha em alta, só que naquele ano ali estourou. Então, o meu processo de entrada ali foi nesse momento. Você acha que foi, assim, rápido esse sucesso no digital que foi vindo, sendo construído? Porque você foi forçada, né? Porque era festa, já não tinha mais festa em pandemia. Sim. Ou pelo menos não era pra ter, né, gente? E aí, e aí, tipo, você começou a entrar nesse ramo de design e como é que tava esse mercado quando você entrou nele? Por que você viu uma oportunidade ali? Olha, quando eu entrei no mercado, sendo bem sincera, eu não conhecia muito desse mundo digital. Tem pessoas que já vêm desde antes disso, né? Eu conhecia o mundo do designer, mas esse mundo do digital eu não tinha tanto conhecimento assim. Então eu realmente entrei de uma forma muito rápida, porque foi tudo muito acelerado. Eu comecei a ser designer, já comecei a fazer trabalhos ali no digital, já fui conhecendo, depois já fui entrando para a parte de social media também, tendo conhecimento, estudando. E tô nessa até hoje. Nisso se passaram 5 anos já, né? Nossa. E, assim, é bastante tempo, só que ao mesmo tempo parece que foi muito pouco tempo. Parece que foi ontem que eu entrei. Então, realmente foi um processo bem rápido. E naquela época, como estourou a pandemia, a galera foi indo pro digital. Então, tava todo mundo precisando. Então, assim, eu considero que foi um momento certo para eu ter essa entrada ali, porque realmente consegui me aprofundar de uma forma muito rápida. Nossa, que legal. Você teve uma grande sacada nisso, porque de verdade, eu admiro já você, principalmente porque eu não tive essa sacada lá na época, lá de 2020. Então, se consigo pescar muito rápido essa oportunidade, foi indo. Eu acho muito bacana. Você pegando uma área que, pô, tem muita gente, mas tem pouca gente boa. E de verdade, quem conhece o trabalho de você, a gente sabe que o trabalho é muito bom. Gente, o trabalho deles é ótimo. Já acham, Obrigada. beira a perfeição mesmo. E você, Pedro, você começou com o notebook quebrado. Quero que você conte essa história, porque as pessoas, elas reclamam muito que não tem recurso para fazer e você conseguiu fazer com uma coisa quebrada. Sim. Bom, basicamente eu entrei no digital como designer e, na verdade, antes disso, eu organizava eventos. Então é engraçado que tanto eu quanto ela, a gente veio desse mundo de eventos. Aham. E, assim, eu tive um prejuízo de R$ 5.000. Não era muita coisa, mas eu não tinha de onde recorrer essa grana. Não trabalhava, não fazia nada. A única coisa que eu sabia fazer era as festas. E eu tinha o conhecimento ali, porque eu fazia os flyers e os video motions dos meus próprios eventos. Aí eu usei o relacionamento, a rede de networking que eu tinha, e consegui recuperar esse investimento. Foi aí que eu realmente vi a oportunidade. Falei, pô, eu consegui fazer 5.000 em uma semana, trabalhando como designer, e eu não tinha zero experiência. 3 meses depois, eu já estava saindo do meu quarto, trabalhava do meu quarto, pegando um escritório. Então, assim, foi uma transição que nem a dela, muito rápida. E esses 3 meses, eu trabalhava com um notebook da tela quebrada. Então, eu conectava o HDMI na televisão, sem a parte de cima da tela, porque tinha saído, eu fui mandar arrumar, não tinha dinheiro para pagar. Então, foi assim que eu comecei. Foi Caraca. puro relacionamento, puro networking ali e deu certo. A gente vê nisso a importância de ter contatos. Networking hoje o pessoal fala vale muito mais do que um Uhum. diploma. Talvez sim, talvez não, mas a gente tem que construir conexões, a gente precisa disso. A gente veio se conhecendo de um grupo de networking. Eu acho isso muito valioso. E tu falou nessa parte, pô, você não tinha a tela do computador, cara. Você teve que improvisar de um jeito ali. E tem gente que não começa. Tem gente que não começa. E acha que tem que estar tudo perfeito para começar. E a gente não precisa disso, a gente sabe disso.
E quero pegar esse gancho de começos, porque, Fran, você tá há 5 anos no marketing digital e só agora você começou a criar o conteúdo. O que foi a virada Sim. na sua cabeça, de virada de chave pra você criar os conteúdos que você precisa, porque a gente sabe que talento você tem. Foi exatamente isso que você falou, é aquela questão do perfeccionismo, né? Você citou essa palavra. Então, eu sempre fui muito autocrítica comigo mesma. Eu sempre fui a pessoa que eu conseguia fazer os designs para as pessoas, eu conseguia fazer tudo para as pessoas, só que na hora de fazer o meu próprio conteúdo, eu travava totalmente. Travava, assim. É que era uma indecisão total em questão à identidade visual, o que eu quero, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. E nisso eu tentava diversas formas e acabava não fazendo nada. E nisso se passaram 5 anos. E chegamos até aqui. E eu considero que o que me fez destravar de fato disso tudo foi o autoconhecimento. Por incrível que pareça, as pessoas elas não buscam o autoconhecimento para conseguirem trazer um posicionamento na rede social, porque a rede social ela é uma extensão de você, ela não é uma coisa à parte que, agora eu vou ser um personagem e eu vou começar a ser tal pessoa. Não, ela é uma extensão de você. Então, quando eu comecei a me descobrir de verdade, descobrir minha verdade, a descobrir as coisas que eu realmente quero, as coisas que eu gosto e quem eu sou, a olhar pra mim, foi ficando mais fácil. Isso. Então, por isso que hoje eu decidi sair dos bastidores e fazer o que eu sei, porque eu já faço pros clientes, então agora eu posso fazer pra mim. Isso é muito bacana, porque normalmente a gente tá com tanto. A gente precisa servir ao outro, só que às vezes a gente serve até demais e esquece da gente. Exato. E às vezes a gente precisa começar a olhar pra gente dentro primeiro, pra depois servir os outros. Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito que eu ouvi na internet, foi do Joel J, que ele falando assim, que não adianta eu ser luz se eu não iluminar os outros. Uhum. E Exato. às vezes essa pode ter sido vários insights, a gente sabe que você tem muito insight quando a gente faz as mentorias, a gente conversa muito. E, meu, é muito top. A gente já admira muito isso, porque, pô, 5 anos, você viver lá atrás, tem gente que tá ganhando dinheiro e se contenta tá lá atrás, Uhum. não, você quis vir pra frente. Isso é muito doido. Assim, pra falar que eu nunca criei conteúdo, quando eu comecei lá em 2020, entre 2020 e 2021, eu até tentei criar conteúdo. Criei alguns ali, mas foi só aquilo, sabe? Já desisti e não dei sequência naquilo. Então, foi a minha única experiência, assim, e depois disso só fui procrastinando. Aquela questão de, ano que vem eu começo. Vai virar o ano? Eu começo. E nisso foi se passando o tempo. E aí também o que fez virar a chave foi perceber que, cara, eu já estou há 5 anos trabalhando com digital, eu tenho 30 anos e as coisas que eu sonho ainda não aconteceram. Então, peraí, o que tá acontecendo? Então, foi uma mistura disso, de autoconhecimento com essa questão de olhar pra mim e perceber que eu tava deixando o tempo passar e que eu precisava, de fato, tomar uma atitude. Então, essa atitude, ela inclui o posicionamento no digital hoje. Que legal. A gente fala muito de tempo, é o ativo mais valioso que a gente tem hoje, né? Não é à toa que eu escolhi essa expertise pra mim. E falando de tempo, Pedro, cara, você é mais novo que a Fran, você é mais novo que eu, tem Uhum. 25. Eu falei como se fosse muito velho, né, gente? Eu tenho 26, tá? É um ano de diferença É, Um só. ano de eu sou mais diferença. velho, né? Cara, você tá Ó, com... cabelinho branco É, aí. tá começando, tá É. vendo? Exatamente. Cara, você tá com 25, você já movimentou, cara, acho que o dinheiro que muitas pessoas nunca movimentaram na vida. Mais de 8 milhões de reais. Como é que você se sente dessa maneira, quando a gente tá falando aqui de ganho de tempo, pô, com 25, já ter movimentado tudo isso, já ter, não necessariamente na conta específica agora, na sua conta bancária, Uhum. mas ter movimentado esse tanto desse dinheiro, como é que você se sente? Assim, no começo, talvez, parecesse muito, mas na verdade não é. Porque se você for analisar, talvez, o ticket médio dos clientes, cara, dependendo, poucas vendas, você consegue um faturamento desse. Se você vende carro, por exemplo, é um ticket de 100 mil reais. É que não é o nosso caso, não é um ticket tão alto. Mas eu acho que, assim, foi acontecendo sem perceber, sabe? Uhum. Então, foi um resultado sem essa percepção. Depois que a gente pegou, falou, cara, a gente precisa mostrar quais são os nossos cases, quem que tá aqui, quanto que faturou. A gente pegou, foi fazendo umas contas assim de cabeça e tudo mais, tomou nota de tudo e falou, cara, a gente já chegou nesse número aqui. Porque um dos nossos clientes, o Suguê, só no passado foi 1
Vixe, Muito. eu não lembro exatamente qual que foi o número, 1.3, não sei se foi exatamente isso, tá? Mas alguma coisa próxima. Então, só em um ano, um cliente já foi isso. Então, você pega o volume de clientes ali, não é tão difícil de você fazer isso, entende? Mas é sem perceber mesmo. Vai acontecendo naturalmente. Que legal. Acontece naturalmente porque, cara, você é das vendas, a gente sabe que você é muito bom vendedor, cara. Quem tá perto de você sabe, tipo, o nível de vendas que você faz. Como é que é a gente, cara, pô, se vender pra um restaurante, por um público que às vezes, cara, sabe que tem essa dificuldade, só que às vezes não liga muito. E aí começa com aqueles conteúdos lá e não vende, não leva cliente pra lá, que às vezes pode ser também aqueles clientes que a gente vê um restaurante muito cheio e um vazio do lado. O que você Uhum. acha que é de diferente e por que você ofereceu essa solução pra essa galera? Cara, então, na verdade, corrigindo ele, eu não sou um bom vendedor, eu sou bom de relacionamento. Sou bom de Boa. relacionamento. Então, na verdade, venda é conexão, né? E eu sou muito bom de me conectar com as pessoas. Eu tenho um feeling muito grande nessa parte. Eu tenho uma facilidade de me relacionar. Então, não chega a ser uma venda, eu não tenho técnica de venda, nunca fiz nenhum curso de venda, nunca estudei sobre isso. Mas flui naturalmente para mim. É que com a agência, acaba que a gente vai prospectando, vai testando, vai fazendo e vai dando resultado. E com o tempo, a experiência fala mais do que qualquer coisa. Então, eu acho que eu podia comprar qualquer curso que não seria mais interessante ainda do que a própria experiência propriamente dita. Mas na parte de restaurante, cara, gerar desejo é o segredo. O restaurante em si, na verdade, ele nem precisa ter o melhor produto. O McDonald's, Madeiro. Madeiro é muito mais gostoso, mas o McDonald's vende muito mais, porque ele é o mais conhecido. Então, eu acho que a questão do restaurante em si, cara, é o mais conhecido que ganha e o que sabe gerar desejo na audiência. Isso é matador. E eu acho muito, você falou, eu acho não, né? Eu acredito que tu falou que tu não é de venda, é relacionamento. Eu acho que a facilidade para fazer um bom relacionamento depende de um bom posicionamento. Quem acompanha vocês há muito tempo sabe que vocês são muito bem posicionados. Sim. Principalmente Frank cuida disso. A gente fala, a palavra que a gente fala muito é congruência, né? No teu Uhum. Nossa, Reels, eu amo essa essa palavra. palavra. Então, vem de um posicionamento. Como que a gente se posiciona nesse mercado do digital? Porque tem muita gente criando algumas coisas, falando que é uma coisa e não sendo. Como é Uhum. que a gente pega a nossa essência, transforma num conteúdo e não perde aquilo que a gente tem mais valioso, que é o nosso Uhum. posicionamento? É tão louco porque eu sou tão autocrítica que antes quando a gente tinha um casal criador, né? Eu olhava pra nossa página e eu falava, cara, a gente tá com um posicionamento ruim. Só que aí eu comecei a perceber o contrário, porque todas as pessoas, elas chegavam e elas falavam pra gente, nossa, o posicionamento de vocês é muito bom. E as pessoas queriam comprar da gente, sabe? Chegava pelo Instagram. Ah, eu tava pesquisando videomaker lá no Instagram, achei vocês e tudo mais. E eu falei, tá, se as pessoas estão vindo até a gente através do Instagram, então significa que o negócio tá certo. E assim, a verdade é que a gente, no Casal Criador, nunca fez nada muito estratégico. A gente sempre colocou a nossa essência ali. A gente foi a gente mesma, a gente criava os conteúdos mostrando a gente como casal, sabe? E aí eu falei, é isso. A gente, às vezes, não precisa de nada muito estratégico. Obviamente, a estratégia é importante. Mas a gente mostrar quem a gente é de verdade. Isso que eu percebi que é o mais importante. E é aquela questão de se conhecer, né? Então, a essência, ela tá conectada com quem você é. Então, quando você se conhece, você consegue transparecer para outras pessoas quem você realmente é. E não tenta ser um personagem ali dentro. Então, eu acho que isso foi o nosso maior diferencial. Que fez a gente ter esses resultados. É porque todo mundo no digital, pelo menos, copia e cola. Cara, Uhum. É. a gente mesmo, inclusive, no começo, fez uma mentoria e a proposta dela é copia e cola tudo que eu tô fazendo e tenha resultado, basicamente. Uhum. E É tipo, copie meus métodos e tenha X de resultado. e aquilo vende. Aquilo vende, porque a pessoa quer um resultado fácil. Aquilo pode ser que a gente tivesse ido atrás de um resultado fácil. Mas ela foi a que segurou a gente e falou: não, calma aí, a gente vai fazer assim, assim, assim. Isso é verdade, porque o Pedro, no início, ele até tentava falar, não, isso daqui tá dando certo pro fulano, vamos fazer também.
E eu falava, mas isso não faz sentido nenhum, não sou eu que tô ali. Então, esse é um dos motivos também por eu nunca ter, de fato, criado conteúdo. Porque eu não achava certo isso de, tem um método, tem uma fórmula secreta, mágica, que você vai copiar e colar e você vai ter resultado. Porque isso pra mim nunca fez sentido, é a questão da congruência. Eu sempre fui muito congruente. Então, às vezes eu demoro pra tomar uma atitude, uma ação, justamente porque eu preciso dessa congruência. E se eu não encontro a congruência, eu não vou pra frente. Eu fico ali estagnada até que eu encontre o ponto de partida, que foi o que aconteceu agora. Isso é legal porque vocês falaram aqui da gente ver muita coisa muito fácil. Hoje a internet, ela vende as coisas muito fácil. Eu tenho um prompt pronto, toma aqui e fatura milhões. Às vezes dá certo, às vezes não, depende muito da pessoa. Só que essa parte da essência da pessoa, de ter uma individualidade dela, tá faltando. E hoje quem tá fazendo isso, se mostrando mais vulnerável, tá se destacando. A gente tá começando a perceber isso. Exato. Eu acho que as pessoas, elas cansaram de ver tudo muito bonitinho na internet, sabe? Tudo mil maravilhas. Então, hoje a galera, elas estão procurando pessoas realmente humanas, pessoas que se mostram ser quem é. E, assim, a questão de se mostrar ser quem é, não é você ficar postando a sua vida inteira na rede social, não é você ficar, eu tô triste hoje. Não é isso, entende? Mas é você mostrar realmente as suas falhas no seu trabalho, você mostrar ali o seu dia a dia, o que você constrói, o que você acredita, principalmente, sabe? Você mostrar os seus valores. Então, as pessoas buscam isso, e não aquela coisa de, como se você fosse perfeito, como se você tivesse uma vida perfeita. Exatamente. Pedro, você tá com... Eu bato muito na tecla dos 25, porque a gente fala muito, tem que enriquecer antes dos 30, a gente coloca, às vezes, numas coisas na cabeça, que às vezes não é verdade. Tem gente, tem vários cases de pessoal grande hoje que enriqueceu com 60 a mais. Eu tenho 30 e eu Às tinha vezes essa cobrança. Às vezes a gente acha que a gente tá atrasado, e Aham. aí você olha tudo que a gente fez pra trás. Eu comecei o podcast não tem nenhum ano, tá, gente? Eu tava olhando fazendo esse autoconhecimento também, cara, nenhum ano. E a gente já vê uma mudança muito grande. Eu penso em mim, mas falando de você, principalmente agora, como é que a gente tava um ano atrás? Você lembra onde vocês estavam um ano atrás? Cara, um ano atrás, Um ano aninho. atrás... a gente já tava... Não, já tava em Ribeirão. A gente tinha voltado do Guarujá. É que a gente morou lá um tempo, a gente mudou pra cá de novo no começo do ano, né? Eu acho que... Foi. É. Foi no comecinho, em janeiro, Você viu que é alguma difícil coisa da assim. gente lembrar do que a gente fazendo um ano difícil. atrás? Difícil. Então a gente tá falando, nos 30, você já tá, mas olha o tanto de anos que a gente tem ainda. Isso é muito louco a gente pensar. Eu comecei a raciocinar, mas isso, cara, tem muita vida ainda pela frente. E, cara, você com 25, você já tá com um hub de negócios da parte de marketing para restaurante. Cara, tá explodindo. Como é que você se sente com isso? Cara, assim, é muito bom. Eu sou muito ambicioso e eu sei que não é nem a sombra do que há de vir, né? Mas, cara, eu acho que a gente tem que buscar não só o financeiro, mas trazer o resultado para as pessoas que, assim, consequentemente, a nossa energia, ela vai fluindo. E eu sou muito, tipo, explosão e execução, e você sabe, você conhece, então eu sou muito isso. E ela me traz muito... Eu acho que por isso que é esse magnetismo do casal, né? Por isso que dá muito resultado. Ela é totalmente o oposto de mim nessa intensidade de fazer as coisas, e ela coloca muito meu pé no chão. E isso, pra mim, é excelente, porque eu vou e eu vou trazendo ela comigo junto. E ela me dá o sustento ali. Então, assim, cara, é muito bom. Muito bom. Acho que dentro da minha ambição, eu tenho certeza que não é nem a sombra do que há de vir mesmo. Ao mesmo tempo que eu e o Pedro, nós somos, assim, a gente tava conversando sobre isso ontem à noite mesmo. A gente é muito parecido. Os nossos gostos, sonhos, ambições são muito parecidos. Só que ao mesmo tempo que a gente tem esse lado muito parecido, a gente também tem as nossas Muito diferenças, que é realmente como se fosse o yin e o yang, a gente se complementa. E é o que o Pedro falou, ele tem muito esse lado de querer ir atrás das coisas, porque ele tem aquilo, eu tive ideias, só que nem todas as ideias são válidas às vezes. E eu consigo trazer essa, tipo,
essa parte de refletir um pouco mais sobre as ideias. Tipo, não, vamos pensar nisso aqui um pouco mais com calma. Digamos que eu tenho É. uma consultoria de posicionamento todos os dias. É tipo assim, gente, o Pedro é o primeiro, você começa e a Fran, depois você melhora. É isso. É tipo isso. É tipo isso. 100% isso. Aham. É muito louco, gente. E vocês estão num meio que... Ou eu tava até num podcast antes desse, falando de tigrinho, de bet, falamos de finanças com o Fábio. E a gente falou, cara, a galera quer muito resultado imediato. Muito. Muito, Sim. muito. E a gente, por causa desse boom da internet 2020 que veio pra frente, muito influenciador, que é a gente crescendo com dancinha, crescendo com não sei na onde, uns conteúdos que não... gente, podcast meu, fala o que eu quiser, tá? Vocês não gostou, vocês vão lá. OnlyFans, pelo amor de tipo Deus. assim, essas São coisas que não fúteis. não agrega em é nada. isso. Não agrega. agrega, agrega em nada. Aham. Como é que vocês conseguiram escalar tudo isso, ultrapassar essa barreira da mediocridade dessa galera pra conseguir se destacar? Como é que foi esse processo? Porque vocês podiam muito bem estar, sei lá, no TikTok fazendo uma dancinha, eu criando conteúdo, vocês vinham de festa, eu já vim também de festa, somos pessoas que entendem o contexto. Uhum. São pessoas que estavam anos atrás em festa, bebendo na balada, ficando doido, acordando domingo 5 horas da tarde, porque tava virado ou nem dormia. Uhum. E aí, como é que vocês viram isso? Gente, putz, eu tenho que mudar. E aí, como é que eu vou escalar isso? Porque na época que a gente começou a ver isso, o que tava mais vendo era jovem nesse nível. Uhum. E às vezes a gente se acha um pouco fora da bolha que a gente tá. Como que vocês quiseram sair Quer dessa que- bolha pra conseguir se posicionar lá na frente? Quer que eu Ontem mesmo, eu tava vendo sobre isso, falando justamente dessa questão de influenciadores grandes que divulgam jogo de tigrinho e tudo mais. E eu vejo que a galera, ela não tem muitos valores estabelecidos. É tipo, faço qualquer coisa por dinheiro. Então, às vezes, justifica a pessoa estar ali, onde ela tá hoje, da forma que ela está. Obviamente, cada um sabe da sua vida, só que isso, pra mim, não faz sentido nenhum. Então, é onde entra a congruência. A minha congruência, os meus valores, eles são muito maiores. É aquilo, eu tenho duas rotas. Eu tenho a fácil, o crescimento fácil, e eu tenho o crescimento que ele vai ser mais demorado, mais difícil, só que ele realmente vai ser um crescimento sustentável ao longo prazo. Entende? É a minha vida, é a minha imagem que está em jogo. Então, eu vou perder isso aqui que eu tenho por conta de bobeira, por futilidade. Então, isso pra mim é algo que é até fácil, porque eu consigo ser essa pessoa congruente comigo mesmo, né? Talvez por eu ter esse perfeccionismo aí também eu prezo muito por isso. Então, pra mim, essa parte ela é fácil, porque é muito claro o caminho que eu preciso ir. E não é esse caminho. E até, assim, a nível de posicionamento, você perguntou como que a gente conseguiu conquistar isso sem entrar nessa roda, né? Mas, desde o começo, eu acho que a questão do posicionamento foi muito importante. Mesmo que, obviamente, que nem você falou, 1 ano atrás, o posicionamento era muito diferente. E a gente vira e mexe, pega lá a galeria do celular e começa a rodar ali e vê quem a gente era, como a gente era. E, cara, é uma mudança absurda. Tanto que eu postei um vídeo, primeiro você começa e depois você melhora, né? E quando eu me vi ali, risquinho na sobrancelha, risquinho aqui atrás, tipo, fazendo assim com a mão, o ambiente, ele molda muito a gente, cara, muito. Você sabe disso melhor do que qualquer um. E eu vivi essa fase também. Então, assim, desde o início, cara, eu poderia não ter o melhor posicionamento. Mas eu tava lá, eu fazia, eu produzia o conteúdo, eu dava o meu melhor ali no que eu tinha, com o que eu tinha. Então, eu não tinha camiseta social. Cara, peguei camiseta do meu pai pra fazer reunião. Assim, é o começo. Isso lá, 3 anos, quando realmente tudo começou a dar certo. Então, faz com o que você tem, mas desde o começo eu já tava ali me posicionando de alguma forma. Na verdade, eu entrei no digital comprando um curso de gestão de tráfego. Eu não gostei dessa área, assim, eu não quis atuar nessa área, mas uma coisa que tinha lá, falando sobre posicionamento e sobre prospecção. Eu extraí aquele insight ali, já virou a chave na minha cabeça, eu falei, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que prospectar. Comecei a prospectar que nem uma máquina. Cara, eu baixei uma extensão do Google
que ele me dava o número de telefone dos clientes que... Pesquisava, eu sempre fui atrás de restaurante, não sei porquê, eu sempre tive uma aproximação por esse nicho, sempre gostei de comer, então talvez seja isso. Mas... Já uniu tudo, né? Já uniu o útil e agradável. É isso aí. Aí, enfim, pegava nessa extensão do Google Telefone, cara, ia mandando mensagem. Frio, totalmente frio. Isso, indiretamente, eu já fazia um social selling. Quem não sabe o que é social selling hoje, é uma venda através de relacionamento pelo Instagram. Eu fazia isso indiretamente, não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu pegava lá e fazia. Comecei a fechar meus primeiros clientes, cobrava um ticketzinho baixo ali no começo e depois foi indo. Mas desde o começo, sempre posicionando de alguma forma. Então, assim, enquanto todo mundo tava ali fazendo conteúdo genérico, umas coisas assim, eu tava lá tentando fazer alguma coisa diferente, pelo menos. Podia não ser o melhor naquela época, mas era o que eu tinha. Mas aí entra aquela parte que o posicionamento no digital, ele é uma extensão de quem nós somos. Então, é aquilo. Se você já tem valores bem estabelecidos dentro de você, você consegue trazer isso para o digital também. Agora, as pessoas que não têm isso, elas acabam se perdendo no caminho, né? E eu acho que, às vezes, as pessoas que vão para esse lado de tigrinho, de jogo fácil, é justamente as pessoas que não têm valores estabelecidos. Eu concordo totalmente. Quando a gente falou de mudança, de posicionamento, mudar o que a gente quer fazer, eu tenho certeza que as primeiras coisas que vocês ouviram foi: ela se acha, eles querem ir para um lugar que eles não querem, que eles estão achando que é o que os gurus de internet vendem. Uhum. Só que eu falo isso muito na minha palestra. Sempre eu dou esses exemplos, porque a gente sempre vai filtrando as coisas que a gente ouve. Porque senão a gente não vive o que a gente quer. A gente vive refém do julgamento dos outros. E a gente não tem um Exato. posicionamento nosso. Então, aí que tem a importância da gente estar bem posicionado e saber o que a gente quer. É Porque, de porque... verdade, a gente acaba se afastando de Aham. pessoas que às vezes a gente achava que era importante e não é. O posicionamento, ele começa no dia a dia. Ele começa na vida acontecendo. Exato. E isso que você falou é muito verdade, é o julgamento. E às vezes ele vem de pessoas que estão muito próximas de você, como, por exemplo, familiares. Você começa a mudar, você começa a correr atrás das coisas, você se afasta de festas, de coisas que você vivia antes, e aí as pessoas te julgam. Ai, você mudou, você não é mais a mesma. Claro que eu não sou mais a mesma, eu vou continuar sendo pra quê? Qual que é a necessidade de eu continuar nesse lugar, sendo que não é esse lugar que vai me fazer chegar aonde eu quero? Cara, eu vou falar uma coisa. No começo, você passou por isso também, eu tenho certeza, mas eu tinha muitos amigos, entre aspas. Eu comecei a me afastar de todo mundo. E eu ouvi várias e várias e várias e várias vezes: cara, você tá diferente. Você não fala mais com os outros, agora tá metido, e não sei o que lá. Só pensa em dinheiro. Família. Não vai mais em festa de família, não vai mais nisso, não vai naquilo. Cara, eu tô filtrando, assim como você disse, filtrando as pessoas que estão perto de mim o máximo possível, porque quando eu entrei nesse mundo, ela sabe, eu sou muito intenso. Cara, eu entrei de cabeça. Era dias de noite acordado, de madrugada, o dia inteiro, eu só pensava nisso, a obsessão. Obsessivo. Cara, nos primeiros dias do escritório, eu falei, mano, eu não aceito menos do que chegar lá às 6 horas da manhã e ir embora meia-noite. No mínimo. E tinha dia que a gente ia embora 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Sem estrutura nenhuma. Eu não fazia muito esforço com prospecção. Era um negócio natural. Cara, fiz 18 mil e tinha 2 mil de custo. Foi o meu melhor mês e sozinho. Era muito dedicação, né? Era muito da Boca a indicação. boca. Cara, nunca fiz um tráfego, nunca tinha feito uma propaganda, nada, não panfletava, não tinha nada. Não tinha nada. Google não trazia tanto lead, Instagram não tinha muito seguidor. 18 mil. Isso só foi possível por conta do afastamento das Do pessoas. afastamento. Porque se eu não tivesse me desvinculado dessas pessoas, cara, elas estariam me puxando pra baixo até hoje. Então já fica a dica aí pra vocês. Parece até um clichê, mas você é a média das pessoas que você anda. É. Então, é cansativo, todo mundo tá falando isso, mas, cara, se todo mundo tá falando é porque alguma coisa tem. Então, absorve aí. Exatamente. E olha que legal que a gente começa a fazer algumas correlações, porque assim, você e a Fran são pessoas, assim, têm mesmos gostos em algumas coisas, mas são muito diferentes.
E um acaba energizando o outro de alguma forma. Uhum. Então, aí um ambiente ele te favorece Uhum. também. Vocês como casal, a importância de ter um marido, uma esposa, o cônjuge que tá com você próximo, faz diferença na hora que eu vou me posicionar na internet e na hora que eu vou até vai escalar o meu faturamento, porque a gente colocou aqui um tema de escalar e faturar milhões, mas, gente, tudo isso, ele parte de um princípio. O princípio é aquilo que vem primeiro. E o princípio daqui é um posicionamento. Vocês têm esse posicionamento, mas e da onde que vem? De casa? Que é o que você Uhum. falou. De O casa. nosso Instagram, o nosso WhatsApp, enfim, tudo que a gente tem de rede social é a extensão da nossa casa, da onde que a gente é, da nossa essência, não tem como. Sim. Se eu for de um jeito na internet e eu for de um jeito presencial, eu tenho prazo de validade de alguma dessas duas coisas, porque não é quem eu sou. Como que vocês conseguiram conciliar tudo isso? Porque a gente vê muita disputa sempre do marido, mulher, quem estiver junto do cônjuge num trabalho. E vocês são sócios. E estão super bem. Estão indo muito bem. Vocês acham que isso é uma coisa determinante para vocês ter o sucesso que vocês estão tendo e estão alavancando cada vez mais? Sem Com dúvida. certeza, com Sem dúvida. certeza. Quando eu e o Pedro a gente se conheceu, a gente estava em outros patamares. E eu não falo patamares financeiros somente. Mental. Mas outros patamares mentalmente, conhecimento e tudo. E quando eu conheci o Pedro, eu tava numa fase não muito boa. Tinha acabado de terminar um relacionamento de 8 anos. E eu tava, digamos que, numa bolha. Então, o Pedro, ele me ajudou a sair dessa bolha que eu estava imersa. E ele me trouxe pra vida de novo, né? E desde então, a gente começou a trabalhar juntos. Porque, coincidentemente, eu trabalhava como designer e ele também. Tipo, qual que é a chance, né? E foi muito bom, porque o fato da gente trabalhar junto fez a gente entrar nesse mundo de querer estudar. Logo nos primeiros dias, quando a gente começou a namorar, a gente... vamos estudar? Vamos sentar aqui pra estudar? Então, desde o início, sempre foi assim. Um puxando o outro, um ajudando o outro. E isso que eu acho que teve essa parcela no nosso sucesso, foi por conta disso. Por esse apoio que a gente tem um com o outro. Porque é aquilo, as pessoas falam... Mas não é ruim você trabalhar junto, ficar o tempo todo junto? Eu falo, não é ruim. É Nem um pouco, maravilhoso. é maravilhoso. E no fundo, eu sempre sonhei com isso. Eu sempre tive essa vontade de ter um parceiro ali trabalhando junto e acabou aparecendo o Pedro. E no começo, assim, eu lembro que ela... Eu sentia a energia dela muito fragilizada, sabe? Então, eu sempre falava pra ela, eu vou furar tua bolha. Eu Uhum. falo, assim, até um pouco tempo atrás eu falava, porque eu sentia, cara, que ela tinha um potencial enorme e ela não tava explorando. Porque quando você conversa com ela, você vê que ela é uma pessoa muito envolvente. Só que ela não mostrava isso para as outras pessoas. Eu acho que por conta do meu perfil muito influente, eu acabei influenciando ela nisso e foi indo aos poucos. Mas desde o começo eu falava, eu vou furar tua bolha. Porque eu via, cara, um diamante bruto ali pra ser lapidado. Então, não foi à toa que foi minha primeira namorada, vai ser minha Primeira e primeira última. noiva. Tá vendo, né? Primeira namorada vai ser a minha esposa. Minha esposa é minha noiva hoje e a última mulher que eu quero passar o resto da minha vida. Já é uma declaração de amor. Aí, tá vendo? A gente tá muito bem. Vou até aproveitar o gancho e perguntar, será que tem alguma mentora de produtividade e alta performance assistindo a gente? Ai, gente, eu adorei. Uhum. Os dois são designer. Legal, mas coincidiu. Sim, foi muito doido, de verdade. Quando a gente começou esse relacionamento, a gente olhava e a gente falava, nossa, que doideira, porque era essa questão, né, de trabalhar junto e tudo mais, e foi fluindo. E esse apoio que a gente teve desde o início, ele foi muito importante, né, porque é aquilo, nem sempre os dois vão estar bem. Então, no momento que um às vezes tá mais pra baixo, o outro tá ali pra fortalecer. Então, esse apoio mútuo que a gente tem faz toda a diferença no nosso crescimento, no nosso dia. Porque não é só o trabalho, né? É o relacionamento, é tudo. E aí a gente tem que conciliar as duas coisas, que às vezes é um pouco difícil, né? De conseguir separar, confesso, que não é uma missão fácil, mas é totalmente possível. Quando você tem o mesmo objetivo, o mesmo sonho, vocês vão ajustando, vão conversando, e o diálogo, obviamente, ele é muito importante.
né? A gente sempre conversou A gente muito. sempre conversa muito. Então, assim, tem um problema, tem alguma coisa, a gente senta e fica horas conversando. E sempre tem assunto. O pessoal fala, gente, vocês não cansa. Não- Tipo, tem assunto tem pra assunto conversar? Eu falo, ainda? cara, tem demais. Porque tem dias que a gente tá lá conversando tanto que a hora vai passando, já tá na hora da gente dormir. E se deixasse, a gente ficaria ali muito mais tempo. Então, eu acho que ter essa abertura também, sabe? Esse diálogo é uma coisa que influencia muito também. Gente, eles conversam, tá? Todo áudio que eles me mandam, eu conversei com o Pedro, ou eu conversei com a Fran. Não, realmente, a gente Conversa conversa muito. Isso é muito, legal. muito, muito mesmo. Isso é bom porque, de verdade, gente, tem muita gente que fica reclamando, tipo assim, uma maior parte dos termos de relacionamento, o pessoal fala, meu marido não conversa comigo, minha esposa não conversa comigo. E vocês conversam. E é legal porque vocês estão se potencializando e estão se ajudando a alavancar o negócio de vocês. Que hoje, era o casal criador, agora é o Lead Hub. Por que vocês tiveram essa ideia de... eu vou usar termos e aí vocês respondem aí. Porque vocês mataram o casal criador e nasceu o Lead Hub. O que foi essa mudança, o porquê de tudo isso? Cara, basicamente a gente enxergou que a gente tem muito potencial junto, porém, os dois queriam coisas diferentes. Eu acho que principalmente eu tava numa fase que eu queria explorar mais algumas coisas, tanto a questão da mentoria, e eu acho que não foi só por isso, não foi só esse motivo. Teve um conjunto de fatores que teve essa tomada de decisão. Mas a gente viu que separados, em perfis separados, a gente conseguia extrair um potencial de crescimento maior. Então, o casal, ele gera muito esse magnetismo, desejo, até, assim, cara, ele causa inveja. Causa inveja nas pessoas. Putz, eu quero ter isso, eu quero viver esse relacionamento, eu quero viver isso. Tipo, então, gera muita conexão ali com as pessoas, gera muito desejo. Então, o casal tem esse poder aí de magnetizar as pessoas. Então, só que, mesmo assim, tinha muitas coisas que às vezes ela queria falar, e não podia porque a gente tinha um perfil conjunto. Eu queria falar de outras coisas, mas muitas vezes não conseguia. E a gente percebeu uma falta de constância muito grande na produção de conteúdo, porque não estava tendo mais esse fogo, sabe? E na hora que teve a separação, cara, tá uma máquina de postagem agora. Eu tô postando toda semana também, eu tô com conteúdo aqui para 2, 3 semanas prontos. O que acontece? O casal criador, né, que era o perfil que a gente usava, ele, é o que o Pedro falou, ele trazia essa imagem como casal pra gente, só que é aquilo, todo mundo, o casal. Era muito Casal. legal. Ainda é assim, as Ainda pessoas é. o casal, porque a gente tá sempre juntos, a gente separou o perfil, mas continua trabalhando juntos normalmente. Isso nada mudou. Mas o fato de separar o perfil trouxe essa questão da individualidade que a gente precisava. Porque a gente percebeu que com aquele perfil em conjunto, estava limitando muita gente. E a gente tem esse potencial, cada um tem o seu potencial particular. Então, o fato de ter feito essa separação, eu considero que foi uma parte muito importante do nosso processo para a gente conseguir, de fato, explorar outras áreas, né? E o Pedro, ele estava nessa fase de querer entrar em outras partes, né? De querer ser mentor, assim. E eu estava numa parte ainda um pouco perdida. Tava me encontrando, mas eu ainda não tinha certeza, né? E então esse processo de separação ele foi importante para realmente sentar e eu pensar o que eu quero fazer, né? O que eu quero para mim. E aí foi na onde eu decidi entrar nessa parte do posicionamento. Que legal. Às vezes a gente fica com receio, né? Porque o casal tava dando certo. Uhum. Mesmo Muito com certo. muito Muito certo. certo. E às vezes a gente tá dando tão certo que às vezes a gente esquece um pouquinho do que a gente quer e fica no Aham. automático. Tá Aham. dando certo, vai Sim. continuar assim. Isso, Aham. Isso foi legal vocês fazerem essa mudança, porque eu acho que tem muita coragem envolvida nesse meio do caminho. Teve. Porque tem gente que tá acomodada ali, o casal, beleza, tem os clientes, tem as parcerias, beleza. sim. Aham. Não vê que tem uma outra coisa por trás nesse Sim. meio. A Isso. gente sempre foi muito corajoso para tomar decisões. A Suelen, né, que é a nossa consultora financeira, ela fala: cara, vocês são assim. Doideira. Uma hora você está fazendo, aí se vocês não vê que não dá certo, vocês já dá um pé para trás, vocês já voltam, vocês têm essa coragem de tomar atitude rápido. Então, a gente sempre teve isso. E a gente tem muita certeza das decisões. Tá fazendo sentido? Então, beleza. Não tá fazendo sentido? Beleza também. Então, a gente tem essa coragem de voltar atrás. E eu acho que isso também é um fator muito importante no nosso crescimento. Porque, assim, o casal criador, ele também explodiu muito rápido. A gente já trabalhava com isso, já produzia conteúdo, né?
pros clientes. Só que quando a gente começou a se posicionar como casal criador, foi tudo muito rápido o processo. Então, é aquilo. Se a gente tivesse abraçado, mergulhado naquilo, com certeza a gente cresceria muito mais naquilo. Mas é aquela questão da congruência. É o que a gente quer de verdade? Uhum. Não sei. E aí, o não sei, ele te faz pensar. E foi onde a gente realmente sentou, conversou, né? Foi uma das nossas conversas difíceis, digamos assim. Foi E bem que a gente difícil. chegou, e que a gente chegou nesse consenso de vamos separar o perfil? E foi. No começo foi meio estranho, só que hoje eu vejo que fez total sentido. Eu Isso também acho. prejudicou nosso faturamento, viu? Prejudicou nosso Prejudicou nosso faturamento. faturamento. E a gente já sabia que isso ia acontecer. Só que a gente nem sentiu. Nem sentiu essa diferença. Porque ao mesmo tempo que prejudicou, compensou de outro lado e conseguiu. Talvez a questão das mentorias e tudo mais, o aulão. Enfim, esse movimento acabou compensando uma parte do que estava sendo tirado dali. E clientes novos entrando na agência, conseguiu ter um pouco mais de dinâmica de tempo ali. Então, assim, ficou balanceado. Aham. Mas no final das contas, foi a questão de talvez se a gente não tivesse tomado essa decisão, não estaria com a cabeça que tá hoje. Exatamente. E muitas coisas mudaram nesse pequeno período de tempo. Muitas coisas. Porque assim, a gente tá falando de 2, 3 meses atrás, não é muita coisa. Então, a nossa vida, ela realmente muda de mês pra mês. Muda. Muda muito, muito. E, bom, é isso. Cara, com o tanto de coisa que a gente tem de ideia, de projeto e não sei o quê, é que não dá pra executar tudo ao mesmo tempo. Exato. A ideia tem, Mas, né? cara, é questão de tempo pro negócio explodir. Assim, explodir numa... Eu tenho... Cara, você sente quando você tá prestes a explodir. E eu sinto, eu fico até arrepiado, é muito louco, porque você tem a sensação, é uma energia, é um negócio... Eu falo pra ela já faz meses e meses, amor, a gente tá um passo de explodir. Tá um passo. Falta um acerto ali pontual e acabou. Explodiu. Isso que ele fala é muito real, porque você sente como se você tivesse realmente a um passo de algo maior acontecer. E aí parece que cada decisão que a gente vai tomando, às vezes por mais que a gente dá um passo pra trás, mas a gente vai Dá pensando 3, 4 pra frente. a gente vai pensando nessa questão da congruência, e, tipo, vai fazendo sentido, vai fazendo queimar o coração. E aí você vai vendo o resultado e vai fazendo esse movimento. E você, cara, você sente isso. Você fala, nossa, eu tô sentindo que a qualquer momento isso vai se tornar algo uma maior. energia muito Aham. louca. Isso eu entendo muito o que vocês estão falando, porque ano passado eu comecei esse podcast com o propósito de fazer a galera ter um estilo de vida bacana. Porque é o meu nicho, é produtividade, não tem como. Uhum. E eu falei assim, até hoje, desde o primeiro episódio, eu nunca falei que eu fui a favor da pessoa, sei lá, meter o louco em uma pizza por merecimento porque ela ganhou uma promoção no trabalho. Nunca falei isso. E aí a gente entra muito parte de congruência, essa parte de se posicionar. E eu achei muito bacana quando você falou o seguinte, que os teus valores teve um resultado maior do que você faturar de um jeito que vocês não queriam estar. Uhum. Isso é legal, tá? Porque a gente fica, tá faturando muito aqui e não, só que não tá alinhado com o meu propósito, com meus valores aqui. E aí você esquece disso. Sim, Só que às vezes quando você sai desse lugar e vai pra cá, desencadeia outras coisas. sim. Eu sei porque eu conheço vocês há 2, 3 meses, eu sabia que quando eu te conheci, você não tinha aulão, você não tinha mentoria, você não tinha essas coisas. Uhum. E vocês estavam como casal quando eu conheci vocês. A gente tava nesse processo, né, de Tava nesse processo, não desfazer tinha o casal nada. criador. Não tinha nada. Antes, pra você ter noção, com o casal criador, um dos motivos, tá? Eu queria ter a mentoria, dar mentoria, só que a gente não sabia como, porque ela não estava se sentindo pronta ainda. Só que eu já tava lá, vamos. Tanto que a gente pagou 15 mil numa mentoria lá da Arena, do Ícaro de Carvalho. Fui pra lá, o evento todo eu falando pra ela, amor, vamos fazer isso. Uhum. E ela, tipo, socorro, o que que eu faço agora? Aham. Às Socorro. vezes é bom, né? Porque, assim, ó, às vezes a gente tá junto, só que um é tão acelerado, a outra tá tão, tipo assim, no pé no chão. Mas às vezes é legal deixar soltar um pouco pra ver até onde a pessoa vai, só que você sabe que Aham. você tem o suporte. Uhum. Isso de casal que é legal, porque às vezes Sim. também ela tá muito assim, só que ele tá te dando combustível. Vai, faz. Uhum. E vai, isso é bacana, e isso eu observo muito em vocês, que vocês são combustível um do outro. Sim. Isso Com é legal. certeza. E de verdade, é muito inspirador, tá, gente? Eu olho pra vocês e eu falo, putz, quando eu tiver uma mulher, eu quero que ela seja assim também. Top. Eu acho isso muito legal Bom demais. mesmo, de verdade. E, gente, pra gente, mais um passo aqui desse podcast, a gente falar de vocês. Quais são os passos do Lead Hub? O que vocês estão querendo com isso? Tá crescendo muito bem, eu entendo, eu
imagino o tanto que vocês estão com o sentimento de prestes a explodir. Eu também tenho esse sentimento interno que eu vibro muito por vocês, vocês sabem disso. Uhum. Como é que tá esse sentimento de vocês? Se chegar, vai chegar em algum momento. Se não, ele vai chegar. Vai ser surpresa pra vocês ou não? Não. Com certeza não, porque a gente não tá fazendo nada por acaso. Então, não tem como ser surpresa se a gente tá trabalhando todos os dias pra isso acontecer, entende? E a Olid, né, ela veio depois de uma sociedade que a gente desfez essa sociedade e a gente decidiu criar essa marca, né? Porque foi uma marca realmente criada do zero, né? A gente teve todo o processo de naming e tudo mais. E a ideia da Olid é realmente ser um hub de negócios e não ser apenas uma agência voltada para o nicho gastronômico, né? Exato. Então, a gente quer ter vários braços ali no decorrer do tempo. A gente tem vários projetos, né? Como o Pedro tinha dito anteriormente, para isso. Então, só que é uma coisa de cada vez, né? E Porque é muita coisa principalmente... para executar. A gente não dá conta Muita coisa. de tudo ao mesmo tempo. E principalmente, assim, o braço educacional. Porque, cara, para você ter escala hoje, quanto mais personalizado é o seu trabalho, menos escala tem. Então, a gente consegue ver. Até a mentoria em grupo, ela não é tão escalável assim. Um produto que você gravou uma vez, cara, tá lá para sempre. Obviamente, você vai fazendo melhorias, otimizações, mudanças e tudo mais. Só que aquilo tem uma escala descomunal. E se você estoura nisso, cara, esquece, você tá garantido o resto da sua vida. Então, é você construir um posicionamento para que isso aconteça. É o que a gente pretende agora ao decorrer desse tempo. Então, a agência, ela é um propulsor para todas essas coisas acontecerem. Porque o braço educacional, ele tem um poder muito grande no mercado hoje. Muito grande. E eu percebi uma paixão minha, porque eu gosto muito dessa questão de conexão e tudo mais. E eu sinto que eu realmente estou fazendo diferença e ajudando as pessoas que eu estou mentorando ali. Então, cara, é bizarro. Eu chego nela depois de uma reunião bem feita, eu falo pra ela, nossa, amor, e tal, que não sei o quê, foi assim, 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 tipo, parecendo uma criança feliz que ganhou um doce. Então, eu senti uma energia muito grande daí, eu falei, cara, é isso daqui. Isso daqui vai ser o boom, sabe? A agência, ela vai ser sempre a nossa base, a nossa construção, ela vai ser, tipo, a nossa segurança ali e a nossa estrutura. Porque ali dentro a gente vai ter equipe, vai ter gestor de tráfego, vai ter social media, vai ter designer, vai ter editor de vídeo, vai ter tudo. Então, isso daí vira um ecossistema de fato. Vira um ecossistema de uma construção tanto da parte da agência, da parte educacional e outros braços ainda que a gente pretende ter. Então, cara, não vai ser nem um pouco novidade quando isso acontecer. Quando estourar, vai ser E só... esse braço educacional, ele surgiu faz pouco tempo, né? Inclusive, essa foi ideia. por você. Ele O estímulo inicial ali. Aham. E porque a gente não tinha essa ideia de ter esse braço educacional antes, justamente porque era mais voltado para a prestação de serviços. Então, a gente teve essa ideia depois da separação do casal criador, que foi acontecendo essas outras coisas, e a gente foi tendo essas ideias. Hoje eu vejo que faz muito sentido, hoje eu me sinto um pouco mais preparada, né, para entrar nesse braço educacional, que antes, igual o Pedro falou, né, eu não me sentia, era uma coisa que eu corria, hoje eu já vejo que é algo que eu quero entrar. Tanto é que a gente até começou a executar algumas coisas, né, já criou algumas partes lá desse braço, e a ideia é realmente criar um hub ali dentro com diversas pessoas. A gente não quer só a gente estar ali dentro. Então, trazer pessoas que a gente considera importante para o crescimento para ter essas aulas ali também. Porque a gente teve todo um processo para chegar aqui. Então, a gente tem os pilares que a gente considera importantes para isso. Então, é isso que a gente quer trazer para as pessoas também. Só para você ter noção, foram mais de 110 mil reais investidos em cursos, mentorias, treinamentos e tudo mais. Então, assim, foram conhecimentos de diversas áreas. Não foi só um conjunto, eu vou estudar marketing digital. Uhum. Não é só isso. Você tem que ter o autodesenvolvimento. A gente fez perfil comportamental, faz terapia. Isso é muito importante também. Faça terapia. Terapia cara, não é só pra cursos... quando você tá ruim, não, gente. Não. Só pode descarregar seus problemas. É isso. Uma coisa que eu falo com certeza, a terapia mudou minha vida, porque foi depois da terapia
que, assim, obviamente, não só a terapia, mas a terapia aliada com as outras coisas que eu estava fazendo no momento. Mas aquilo ali foi a peça fundamental para eu me conhecer de verdade, para eu conseguir me desenvolver. Tanto é que continuo fazendo até hoje, e a terapia é uma coisa que, assim, não tem como sair da minha vida. Então, as pessoas têm essa visão de que, eu preciso ir pra terapia porque eu tô ruim. Não, Uhum. gente, faça terapia porque você está bem. Porque aquilo só vai agregar na sua vida. É o autoconhecimento. É. Exatamente. Então, assim, é um conjunto de vários fatores para você conseguir chegar nesse resultado. Então, a nossa ideia é pegar área financeira, business, logística, gestão, cara, tudo. Pegar tudo, colocar dentro de um lugar só e trazer esse conhecimento. Porque foram de várias áreas. Então, que nem eu falei, perfil comportamental, terapia, fora cursos, mentorias, imersões, eventos, tudo. Então, tipo, extrair todo esse conhecimento e unificar em um lugar só. Uhum. Isso é muito bom. Vocês buscaram muito conhecimento, muita mentoria. Eu tô perto de vocês, eu sei de tudo isso. Já a parte que eu perguntei ali se vocês vão se surpreender ou não, eu já sabia a resposta. Eu pergunto porque eu já sei a resposta sempre, ou quase sempre. Porque sempre tem uma frase, né, que o campeão não se surpreende. Uhum. Então a gente sabe o tanto do preparo que tá vindo. E, gente, ele falou que ele tem muita ideia, a gente tem muita ideia mesmo, tá? A gente tomou umas um pouquinho, fez um hot seat. Gente, são umas 50 mil ideias de negócio junto, em 3 horas que a gente ficou lá. Ideias de bilhões ali. Muitas ideias. Porque você reuniu 2 pessoas executoras, e ainda mais com também o planejador ao mesmo tempo. Nossa, é Uhum. muita coisa, tá, gente? Então, assim, ideias a gente tem, só que a gente tem que fazer o quê? Pôr em prática. Sim. Sim. E aí um alavanca o outro. Isso é muito legal. Inclusive, é até um ponto interessante, porque essa coragem de fazer as coisas tem que ter o planejamento, mas também tem que ter coragem para fazer. Uhum. Porque não adianta você deixar aquilo lá escrito no papel e só ficar lá. Porque você tem que executar, você tem que ir atrás, buscar, porque senão as coisas não E acontecem. principalmente, isso eu posso dizer com toda clareza e certeza, comece sem estar perfeito, porque, gente, se esperar tá perfeito, você não começa nunca. É aquela questão, é clichê, mas começa e depois melhora. E vindo de uma perfeccionista que É. 3 meses atrás ela jamais estaria falando isso. Não, Exatamente. vindo de mim isso de verdade é uma superação que, olha... Eu imagino, acho muito legal, admiro pra caramba, porque eu passei por esse processo também. Uhum. Quem me conhece sabe que a caneta tava meio torta, eu tinha que ficar com a caneta reta. Enquanto ela não Uhum. ficava, eu não conseguia prestar atenção. Uhum. Era muito assim. A gente E- tava num evento, desculpa te interromper, você ia falar. A gente tava num evento, aí a mulher no palco, eu não lembro exatamente quem que era que tava falando, ela falou, primeiro você começa, depois você melhora. Aí nas 5, 6, 7 próximas palestras, todo mundo falando a mesma Todo coisa. mundo falava isso. Aquilo lá, Nossa. cara... E aí, toda vez, ele olhava eu olhava pra mim, pra ela, tipo... tá vendo? dava E aí aquela eu falava- cutucadinha. Eu falava, gente, isso não serve pra mim, eu não consigo começar e depois melhorar. Só que agora, consegui. Gente, o começar dela e depois melhorar é o melhorado de vocês, gente. Porque de verdade, que conteúdo top dos dois. Ai. Gente, a gente tá caminhando já pro final do podcast, infelizmente. Se eu Ah. pudesse, a gente poderia gravar o tanto que a gente conversa. A gente teve dia que a gente já ficou mais de 5 horas conversando. Vocês têm Mais noção 5 horas. disso? É muito louco. E eu adoro conversar com vocês, assim, casa muito com as ideias. São muito congruentes, são pessoas muito inteligentes, muito. Gente que a gente tiver a oportunidade de conseguir conversar com eles, ser cliente ou qualquer outra coisa, a gente conversa com o Pedro Cafran, que tá... Gente, vocês vão explodir a cabeça. Principalmente quando o Pedro começar a desenhar os mapas mentais com vocês. O Pedro é o senhor dos mapas Não, mentais. e o pior de tudo isso é que eu não me sinto nada inteligente, viu? Não me sinto nada inteligente. Até porque, cara, eu tenho TDAH, eu tenho dificuldade com memória, Às vezes ele troca Cara, as coisas. troca as coisas, eu faço do meu jeito e dá certo. Então, é nas condições que você tem, com o que você tem, com o conhecimento que você tem, você consegue chegar onde você quer. Você só tem que buscar. Gente, pra gente encerrar esse podcast, eu queria agradecer vocês pela presença, agradecer pela confiança, tanto aqui no podcast quanto na mentoria inteira que a gente fez. E pedir pra vocês como é que a gente acha o Pedro, como é que a gente acha a Fran, né? Mais Casal Criador, rede social de todo mundo, o que vem pela frente, rapidamente pra gente fazer o encerramento. Bom, meu Instagram é
Deixa eu conferir aqui. Ele só trocou. Só pra não falar. só Enquanto pra não ele falar procura asneira. dele, eu vou falar o meu. O meu é Franciele, com 2 L's e E no final, né? Franciele MF. Basiquinho. O meu é eu, Pedro, Otávio. 2 Os juntos, underline no final. É isso, Show não sei no se vai estar em Instagram. algum lugar aqui da Vai, tela. na tela a gente É. vai colocar na bio também, a gente põe na Tá aí, ó, descrição na do bio, vídeo, tá? só Perfeito. clica aí, Coloca entra. tudo, Fran. Eu vi saber se você não falou, mas você tem um canal no YouTube também, né, Fran? Eu criei o canal no YouTube, mas eu ainda não comecei a gravar vídeos. Mas é um projeto que ele tá quase iniciando. Show, vamos iniciar. E eu O Pedro tive, já postou também. E eu É, eu tive já algumas postei o ideias também pro meu perfil, então em breve esses conteúdos novos serão executados ali no Instagram e no YouTube também. Gente, de verdade, olha os conteúdos dessa galera, o tanto que a gente conversou aqui. Vocês não vão querer acompanhar, acompanha. Já gruda neles, já segue os dois, porque vai trazer muito insight pra vocês. Pra gente encerrar, cada um dos dois vai deixar uma mensagem. Todo convidado que vem aqui deixa uma mensagem final pra inspirar a galera, ou falar alguma coisa, dar uma pílula de conhecimento, qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Cada um falando pra sua câmera. Primeiro o Pedro, ele encerrou, aí dá uns 3 segundinhos, aí vai a Fran pra falar a mensagem final de vocês. O que é a mensagem? Se eu fosse receber aquela mensagem de visualização única, que ia mudar a minha vida, Que com responsabilidade. Pedro Otávio falando comigo, o que seria essa mensagem? Cara, eu sempre me senti muito insuficiente. Eu nunca me senti, eu nunca tive, como que eu posso dizer, a sensação de que eu fosse pertencido de alguma coisa, que eu fizesse parte de alguma coisa. Eu sempre me senti, de alguma maneira, excluído, não sei por quê. Mas desde criança, eu sempre falei que eu ia chegar onde eu ia chegar. Eu sempre falei pros meus pais, eu não sei como, mas eu vou ser rico. Eu tive 1 mês de carteira assinada até hoje. Eu tive poucas experiências, assim, profissionais. Não tinha 0 chances de eu dar certo. E eu fiz dar certo. Porque eu fui lá, eu executei, eu corri atrás, eu busquei não sei da onde também. Eu tirei forças e fiz as coisas acontecerem. Eu sempre tive uma fluidez, uma naturalidade para fazer dinheiro. Eu não sabia como. Porque dinheiro não é... Dinheiro é energia. Então, você, cara, executar, trabalhar duro, fazer o que tem que ser feito, não tem como dar errado. Só busca fazer o que você sonha, o que você sente que quer realmente, que tá ali dentro pegando fogo, que só vai. É isso. Bom, e pra mim, assim, uma coisa que eu tenho essa congruência desde de mais nova também. Eu nunca fui aquela pessoa que eu me deixei levar pelo desejo das outras pessoas. Então, eu nunca fiz faculdade, nunca tive esse interesse em fazer faculdade. E desde quando eu era criança, eu pensava que eu ia trabalhar para mim mesma. Nunca tive vontade de trabalhar para os outros, né? Então, eu realmente cumpri com isso. E pra falar que eu nunca trabalhei pros outros, eu trabalhei 2 meses em uma loja de suplemento, mas sem carteira assinada, sem nada. Tanto é que eu nem tenho carteira de trabalho. E eu acho que o que me fez chegar até aqui foi justamente eu seguir o meu desejo e não ligar pra opinião dos outros, sabe? De que, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E assim, graças a Deus, os meus pais, eles nunca me cobraram por isso. E eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes acabam fazendo uma faculdade, alguma coisa, por desejo dos pais. Mas, gente, eu sei que às vezes tem uma pressão ali, mas segue, de fato, o seu coração. Segue aquilo que você quer, o seu desejo, porque a vida depois ela passa, e se você não segue aquilo que você realmente quer, você vai se frustrar lá na frente. Eu vejo muitas pessoas que se frustram ali de fato, e a vida passa, depois vê que não conseguiu realizar nada do que queria. Então, seja resiliente, seja congruente com os seus próprios sonhos, porque não tem como dar errado. Senhoras e senhores, esses foram Pedro Otávio e Franciele Ferreira. Pedro Otávio, que tem 25 anos, é sócio fundador da Olid Hub, mentor de profissionais do digital com foco em vendas e estratégia. Também responsável por ter movimentado já mais de 8 milhões de reais no digital. E Franciele, que tem 30 anos, que é sócia fundadora da Olid Hub,
atua há mais de 5 anos no marketing digital e hoje é criador e estrategista de conteúdo. Obrigado vocês dois pela participação, obrigado vocês também por estar assistindo aqui a gente. Peço que vocês se inscrevam no canal, que deixem o seu like, compartilha para o maior número de pessoas possíveis. Grupo de WhatsApp, família, trabalho, tudo quanto é lugar. Compartilhe porque, gente, de verdade, é muito conteúdo de valor aqui. Eu sei que a gente colocou aqui como faturar milhões, estava esperando a fórmula mágica do milhão. Vocês não vão ter isso, porque não existe. Só que tem um princípio, que é o autoconhecimento, é o posicionamento. E é a congruência no que você está fazendo. Também eu quero agradecer aqui também a Gaspar Barbearia, a Latans Professional, o Posto 011, que você vai reservar a sua quadra lá para jogar o seu beach tennis, seu vôlei, seu futevôlei, ou também fazer o seu day use, você escolhe. Agradecer também a ITEC Brasil por causa de ter disponibilizado esse estúdio, por estar cuidando tão bem do podcast, porque de verdade, eu só sento e gravo, gente. E também preparo o roteiro, o resto a ITEC faz tudo para mim. É a estrutura totalmente de ponta. Quero agradecer também a ITEC Brasil. Agradecer você novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.